Professor, os ambientalistas vilanizam o CO2. Eu acabei de ver aqui o Mitre falando que o CO2 é o gás da vida. Até que ponto o CO2 é ou não danoso para a população, para o planeta? E qual a importância desse tão divulgado trabalho de sequestro de carbono? Pois é, Sandro, realmente o CO2 é o gás da vida. A gente aprendeu isso na escola, que o ser humano e os animais não produzem o alimento que consomem. Quem o faz são as plantas, retirando o CO2 da atmosfera, através do processo de fotossíntese, produzem amidos, açúcares e fibras, né? E nós nos alimentamos disso. Portanto, chamar o CO2 de poluente, chamar o CO2 de vilão, isso aí é absolutamente ridículo, vai contra tudo. E, novamente, eu digo para você, o CO2 não controla o clima global. Então, sequestro de carbono, que vai implicar em milhões de dólares, redução de carbono, que vai afetar a geração de energia elétrica e vai afetar a economia, principalmente dos países em desenvolvimento, aumentando as desigualdades sociais que existem no mundo, de nada adiantará. Absolutamente nada adiantará. Se tivesse saído alguma meta da COP15, da Conferência de Copenhague, que fosse 20%, 50%, não vai interferir absolutamente na marcha do clima. Vai haver um resfriamento, haja ou não aumento de CO2, porque o CO2 não controla. Então, na minha opinião, Sandro, isso virou apenas uma moeda de troca. Só isso. Quer dizer, conclusão, aquecer ou resfriar é um fenômeno que independe da ação do homem, é isso que o senhor quer dizer? Independe da ação do homem, independe do CO2 e é devido à variação dos grandes controladores climáticos, como o Sol, os oceanos. Que não estão sob o controle humano. Que não estão sob o nosso Professor, controle. O senhor fez recentemente uma declaração que me chamou muita atenção. O senhor acha que o Nordeste pode ser o Nordeste brasileiro pode ser transformado num grande pomar. Eu queria que o senhor desse esse caminho. Não só isso, Mitre, como você viu o Evaristo dizer que colhe-se apenas uma safra de soja no Centro-Oeste, quando na realidade nós poderíamos colher pelo menos 2 safras por ano na mesma região, já que nós não temos a limitação de temperatura que os outros países produtores têm no inverno, a temperatura é baixa e não dá para produzir. Nós não temos água na estação seca. Não. Fábio, aí é diferente. Água nós temos. Na sua Brasília não chove de abril a outubro, mas tem água. Tem aquífero Guarani, água subterrânea. Além da água subterrânea, tem grandes rios como Araguaia, como Tocantins. Basta irrigar, Mitre. Esse é o ponto do Nordeste. Para você produzir fruta, você precisa de radiação solar, que é o que não falta lá. Então, bastaria irrigar. Bom, quando eu perguntei para os agricultores de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, por que eles não tinham uma segunda safra de soja? Se tecnicamente era algo inviável. Disseram, não tem porque não tem água. Eu disse, não tem chuva. É verdade, tem água e não tem chuva. Mas por que não irriga? Porque custa caro, a eletricidade é cara, a energia elétrica é cara. Aí eu propus a ele que usássemos energia solar, não a fotovoltaica, que é muito cara, mas a energia solar gerada com concentradores de calha parabólica. Que os raios solares são concentrados num tubo, nesse tubo passa um óleo, chega a 400 graus centígrados, ele entra num trocador de calor, numa caldeira, gera vapor, toca o motor a vapor, e o motor a vapor é o gerador. E cada um dimensiona a área coletora da maneira que lhe for apropriada. Essa é a solução para o Nordeste, Mitre. Nós não precisamos reinventar a roda. A Califórnia chove 200 milímetros por ano. É o maior pomar do mundo. Tem mais de 14 mil quilômetros de canais de irrigação. O Nordeste, você vê o que era Petrolina há 50, 60 anos atrás, Juazeiro, e vê o que é hoje. Está com aviões saindo carregados de frutas dali. Mudou completamente a economia da região. Quando você quer produzir fruta, você reza para não chover.
porque a chuva atrapalha a produção da uva, atrapalha a produção da manga, etc. Nós temos água. Há uns tempos atrás eu reativei uma velha ideia que era ligar o Tocantins com o São Francisco, através do Rio do Sono, que é o afluente do Tocantins, a Lagoa do Varedão e o Rio Preto, o Rio Grande, que deságua ao norte, na cidade de Barra, ao norte de Sobradinho. Fazendo essa interligação entre esses rios, o Tocantins, que é um rio que é 3 vezes mais caudaloso naquela altura do que o São Francisco, poderia funcionar como uma torneira. E nós poderíamos seriamente levar, não é politicamente não, seriamente levar água e transformar o Nordeste, os 800 mil quilômetros quadrados do Nordeste, que é 1/4 da Europa Ocidental, no maior pomar. Basta ter água, irrigação por gotejamento, e a energia sairia de graça com a energia solar, com concentradores de calha parabólica. Eu não estou inventando nada, não. Concentradores de calha parabólica já existem desde a década de 80, sendo testados no deserto de Mojave, na Califórnia. Professor, nosso programa infelizmente chegou ao fim e o senhor tem mais um minuto, professor, para suas considerações finais. Muito bem. Então, basta dizer que eventos severos de tempo sempre aconteceram no passado, vão continuar acontecendo, e eles vão ser mais catastróficos à medida que a população cresce. O CO2 não é vilão. O CO2 é o gás da vida. Nós dependemos dele. Os estudos agronômicos mostram que quando você dobra a quantidade de CO2 nos ensaios, a produtividade de milho, soja, até cana-de-açúcar cresce em média de 30% a 50%. Portanto, dizer que o CO2 é poluente é uma grande besteira. E a marcha do clima, ela é controlada por fatores que não são controláveis pelo homem. O CO2 não interfere no clima global. Não quer dizer com isso que nós não devamos conservar o ambiente. À medida que a população cresce, a conservação ambiental é importante, a mudança de hábito de consumo é importante. Se nós pudermos economizar água, energia, tudo isso ajuda a gente a ter uma vida mais fácil. Mas, de qualquer forma, independente se esfrie ou não, a conservação ambiental é importante. Bem, o Canal Livre de hoje fica por aqui. Nós agradecemos, então, a presença do professor Luiz Carlos Molhon no programa. A todos vocês, muito obrigado pela audiência, uma ótima semana e até o domingo que vem. Até lá.